Olá, olá, pessoal. Olá, meninos. Olá, meninas. Vamos lá, mais uma aulinha de hoje. História Mesopotâmia, né? Nós falamos do Egito na última aula, agora a gente vai falar da Mesopotâmia. Então, vamos lá. O que são as primeiras civilizações, né, que surgiram? Depois que os homens se tornaram, na pré-história, os homens se tornaram sedentários, eles vão se fixar próximo aos rios. Então, no Egito, as primeiras comunidades, né, se formaram ao longo do rio Nilo. Na Mesopotâmia, que é vizinha ali ao Egito, se formou às margens de dois rios, não apenas de um, mas de dois, o Tigre e o Eufrates. Então, é uma região Mesopotâmia, uma palavra de origem grega, meso quer dizer meio, pântano, né? Pântano, quer dizer, uma região alagada por quê? Por rios, né? Então, a região, né, são povos, na verdade, é uma região, né, que foi se formando a partir de diferentes povos que foram chegando e se fixando ali às margens dos rios Tigre e Eufrates, formou, então, a Mesopotâmia, a civilização mesopotâmica. Então, são vários povos que vão formar a Mesopotâmia. Então, os rios Tigre e Eufrates, uma região fértil. A Mesopotâmia abrigou, como eu falei, vários povos, né, ali naquela região, e eles desenvolviam basicamente a agricultura, a criação de animais. Antes de a gente falar nos povos, vamos dar uma olhada aqui. A Mesopotâmia. Essa aqui é o mapa da Mesopotâmia. Hoje é o Iraque, né? Ali no Oriente Médio, uma região de deserto, gente. Ali o Egito, né? Aquela região ali do Nordeste da África, do Oriente Médio, uma região de extremo de deserto. Então, se não fossem esses rios aí, não teria nem vida. Então, olha aqui, ó, o Tigre, né? Aqui o Tigre aqui cortando, e o Eufrates. Então, no meio dele, ou do lado, no meio não, né? Mas ao lado desses rios, vão surgir aí, no encontro desses dois rios, vão surgir a civilização mesopotâmica na formação de vários povos ali, que formavam ali as cidades-estados, eles lá. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quais são os povos que habitaram a região? Vários. Vamos falar dos principais, né? Os que tiveram assim, uma certa liderança sobre os outros. Os primeiros a se fixar foram os sumérios. Os sumérios se estabeleceram no sul da região e fundaram as importantes cidades como Ur, Uruk, Eridu, Lagash e Nippur. Atribui aos sumérios o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Então, foram os primeiros povos que inventaram a escrita e que vai ser copiada por outros povos. E o uso da roda, importantíssimo, né? A roda vai ser utilizada como meio de transporte, né? E outros tipos de maquinário. Então, a roda vai ser usada pela primeira vez na Mesopotâmia pelos sumérios. Depois vieram os acários. Os acários conquistaram os sumérios, né, e formaram o primeiro império mesopotâmico, que vai se estender até o norte da Mesopotâmia. Estabeleceram na cidade, aí depois vem os amorritas. Os amorritas, eles estabeleceram na cidade da Babilônia, sendo assim denominado Babilônia. Sob o governo de Hammurabi, tiveram vários reis, mas esse rei vai destacar. De 1728 a 1686 a.C., expandiram seus domínios sobre toda a Mesopotâmia. Quando entraram em declínio, a região foi invadida e dominada pelos cassitas e hititas. Os assírios, né, que foi um povo também que dominou a região e foi muito importante. O que é a característica dos assírios? Os assírios eram povos guerreiros, povos militarizados, né? Então, eles formaram um dos primeiros exércitos permanentes do mundo, né? Um dos primeiros exércitos permanentes do mundo. E expandiram também suas fronteiras, conquistaram vários povos ali naquela região. E eles dominavam os povos, os assírios, com a violência, né? Então, os outros povos sendo dominados através da violência. Aqueles que não cumprissem suas regras, eles costumavam pegar, né? Entrar naquela região, naquele povoado, matar ali um monte de gente, colocar essas pessoas como se fossem em espetinhos, em estacas, né? Ali até, né? O corpo consumir em vários lugares, em várias partes, né? Uma forma de impor o seu domínio através da violência, através do medo. Depois vieram os caldeus. Os caldeus, eles estabeleceram também na Mesopotâmia, aliaram-se aos medos, povos da Média, atualmente parte do Irã, e derrotaram os assírios. Conquistaram a cidade da Babilônia e ficaram conhecidos como neobabilônicos. Então, o seu principal rei foi o rei Nabucodonosor, o que teria sido responsável pela construção das grandes obras, né? Como ruas, jardins e palácios. Do Nabucodonosor,
a ideia de construir, que tinha os zigurates. Zigurates eram uma espécie de templos, né, mesopotâmios. Ele queria construir um zigurate que chegasse até as nuvens, né, para impor o seu poder. Uma torre, né, uma torre enorme, chamada Torre de Babel, um templo. E aí ele vai recrutar como escravo outros povos. É por isso que essa história entra na Bíblia, porque aí os hebreus, na Bíblia, a história dos hebreus, os hebreus vão ser capturados como escravos para serem levados até a Mesopotâmia para construir essa Torre de Babel. Aí a Bíblia fala que, né, começaram a falar em línguas e ninguém entendia as línguas e o trabalho ficou... Mas é por isso mesmo, porque foram escravizados povos de diferentes lugares, com diferentes, né, línguas, e isso aí vai causar um problema durante o trabalho da construção desse grandioso templo. A Mesopotâmia foi a primeira a fazer a revolução agrícola, né? Agrícola, ou seja, né, os povos que se fixaram ali aprenderam a plantar, né, desenvolver agricultura, então fomentando, né, fomentando. E mais, não ficaram só aí, não. Eles começaram a construir também importantes barragens para conter as águas e proteger as habitações durante as enchentes dos rios Tigre e Eufrates. Né, como ficava numa região que tinha montanhas, então quando tinha período das cheias, né, das chuvas constantes, essas águas, elas invadiam as partes mais baixas dos vales dos rios, uma enxurrada mesmo, né? uma avalanche, vamos dizer assim, né? Um tsunami de água, né? Isso era um problema. Então, eles construíram barragens para conter as águas e proteger as habitações durante as enchentes do rio Tigre, que também era importante, né? Para também a fertilização do solo, para o desenvolvimento da agricultura. Então, a água dos rios tem toda essa importância. Bom, grande parte das cidades da Mesopotâmia não se uniu para formar um reino único. Eram cidades independentes, por isso foram chamadas cidades-estados. Na religião, eles eram politeístas. O que quer dizer politeísta? Igual os egípcios. Os egípcios também eram politeístas. Povos politeístas são povos que acreditam em diferentes deuses, em vários deuses, muitos dos quais relacionados a elementos da natureza, como o Anu, que é o deus do céu, Star, deus do amor e da fertilidade, Enil, deus do ar e do destino. Shamash, deus do sol e da justiça. Então, as cerimônias eram dirigidas por sacerdotes ou sacerdotisas que se reuniam em diversas corporações dedicadas ao culto de determinado deus. Era comum as cidades terem um deus protetor para o qual se construía um templo principal. Além das funções religiosas, os sacerdotes do templo também exerciam atividades econômicas, devido às oferendas recebidas, acumulando grande patrimônio em terras, rebanhos, plantações. Muitos deles também teriam exercido grande influência política na Mesopotâmia, em razão do seu poder religioso e econômico. Bom, e aí, junto com os sacerdotes, né, que comandavam os templos, você tinha o rei, né, que exercia o poder político. O rei vai se tornar o principal centro do poder político, superando muitas vezes a força dos sacerdotes. Mesmo havendo uma separação entre rei, palácio, sacerdote, templos, a religião sempre foi utilizada para justificar o poder do rei. Então, no Egito, o faraó era o próprio Deus, né? Era o filho do Deus Ra, do Deus Sol. Na Mesopotâmia, os reis vão ser representantes de Deus. O que significa isso? É alguém predestinado para concretizar a vontade de Deus entre os homens. Então, ele fazia essa mediação entre Deus e os homens. Quando as coisas não funcionavam como deveriam funcionar, muita catástrofe, muita guerra, muita fome, não chovia naquela época e prejudicava a agricultura, então eles culpavam o rei, né? Porque ele não estava fazendo a mediação entre quem? Entre Deus e os homens. Então, muitas vezes, esse rei caía e elegia um outro rei que tinha como principal Deus, né? Um outro principal Deus para poder ali fazer uma mediação melhor entre os homens e Deus. Então, na Mesopotâmia, o faraó era o próprio Deus. No Egito, o faraó era o próprio Deus. Na Mesopotâmia, os reis eram representantes de Deus. Então, o poder do rei, ele era os primeiros a responsável por cuidar do mundo terrestre, da ordem estabelecida pelos deuses, e eles concentravam bastante poderes, né? Então, eles também exigiam o pagamento de tributos à população, que tinha que pagar impostos. Então, o rei também impunha à população trabalhos obrigatórios, como a construção de edifícios, palácios e templos, muralhas e outras fortificações para a defesa da cidade. Então, quando você pensa na sociedade, tinha a parte dos homens livres, que eram os sacerdotes, os grandes proprietários, os comerciantes, tinha os homens livres de média posição, que eram servidores nos palácios, os artesãos e os pequenos comerciantes, e tinha os escravos, prisioneiros de guerra ou homens livres que não conseguiam pagar suas dívidas.
Então, havia um exército permanente, como eu falei, com a grande característica da Mesopotâmia foi a criação de um exército permanente e o uso da roda. A cultura, você tem a escrita cuneiforme, foi inventada pelos sumérios, os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia, vai ser também copiada, né, pelos outros povos que vão habitar a Mesopotâmia, mesmo depois do desaparecimento dos sumérios. A escrita era cuneiforme, né, era, além de simples figura do objeto, também havia sinais, né, que passaram a ser... que representavam o som da fala, né? Isso era muito interessante. Então, aqui é um exemplo, que é a escrita cuneiforme, eles pegavam argila, tipo um barro, argila, e pegavam um tipo de estilete e ia punhando, né? E ali, desenhando ali, fazendo ali os desenhos, os sinais ali que compunham a escrita. Aí deixava aquela argila secar, aquela tábua de argila, né? Secar, e aí já estava lá escrito. Por que inventaram a escrita? Por que eles inventaram a escrita? Por causa não se dava mais para memorizar, a sociedade foi crescendo, né, foi ficando mais complexa, principalmente as transações econômicas, e aí eles precisavam de inventar algo que pudesse registrar as transações econômicas, como empréstimo, pagamentos de controle de produtos estocados. Então, os sacerdotes perceberam que não dava conta mais de, né, guardar tudo na memória, então inventaram a escrita. Aí vem o Código de Hammurabi, também é uma outra característica do povo mesopotâmio, né? Baseado na ideia de que as leis, antes nenhum povo tinha escrito, né, as leis. Então, fazia por si só, né? Geralmente era uma coisa assim, desmedida, estabelecia a justiça de uma forma desmedida, né? Não havia uma regra para isso. Então, os primeiros povos que vão registrar essas regras de leis, né, para tudo, para a economia, para a justiça, para tudo, vão ser os mesopotâmios. Então, o Hammurabi, né, na Mesopotâmia. Então, por isso que o código chama Código de Hammurabi, o nome do rei. Ele escreveu, ele, né, compôs 280 artigos. E aí, esses artigos, né, a pena aplicada ao criminoso é baseado na pena, no princípio do talião. O que é o princípio do talião? Olho por olho, dente por dente. Roubou, cortou a mão. Furou o olho do outro, fura o seu olho também, entendeu? Construiu uma casa, ela caiu, matou o filho do indivíduo que estava lá, o seu filho também vai ser morto. Então, é castigo equivalente à ofensa. Não seria uma vingança arbitrária e desmedida, mas proporcional à falta cometida, né? Que é o princípio do talião. Então, se um filho agredir seu pai com a sua mão, terá sua mão cortada, né? Se um construtor edificar uma casa, como eu falei, e a casa cair sobre o filho do proprietário, seu filho será morto. Então, o Código de Hammurabi, ele tem vários princípios aqui, ó. Vou só ler alguns aqui. O falso testemunho, ocultar em casa um escravo fugido é crime passível de morte. Se um homem vai apagar um incêndio numa casa e se apodera de objetos nele contidos, deverá ser atirado às chamas. O agricultor que teve destruída a sua colheita de trigo pela inundação ou pela seca, não é obrigado naquele ano a entregar nenhum trigo ao seu credor, nem pagar juros. O casamento só é reconhecido quando existe contrato. A mulher apanhada em adultério e seu amante devem ser amarrados e jogados à água. Se uma mulher é acusada de adultério, mas não há flagrante, ela deve pular o rio sagrado. Não se trata de suicídio compulsório, mas a prova do rio. Se ela sobreviver, porque ela é inocente. Se ela morrer, porque ela é culpada. Para vocês verem. Se um filho espancar o pai, deve ter a mão cortada. Se um cirurgião salva a vida de um homem, deve receber 10, 5 ou 10 cheiros de prata, conforme a categoria social do paciente. Se o paciente morre, deve ser cortada a mão do cirurgião. Presta atenção. Quem vazar o olho do Senhor terá o seu olho vazado. Quem lhe quebrar um osso, terá o seu osso também quebrado. Mas se a vítima for um homem comum ou escravo, terá direito a uma indenização em prata. Vocês estão vendo que as leis no princípio do olho por olho, dente por dente, mas não é igual para todos da sociedade. Se um escravo, se um escravo furar o olho do senhor, o senhor fura o olho do escravo.
Mas se o senhor furar o olho do escravo, não acontece nada, né? O escravo, ele não paga na mesma medida que o homem branco, entendeu? Que o homem branco. Lá não tinha escravidão negra, não, viu, gente? Escravidão negra, depois eu vou falar sobre isso. Escravidão africana é da agora. Naquela época não tinha esse negócio de branco, negro, não. Era quem não pagasse dívida de quem fosse prisioneiro de guerra virava escravo. Então se um senhor fere o outro numa luta, declara que não fez deliberadamente, terá que pagar o cirurgião. Se uma casa desaba, causando a morte do seu dono, o construtor deve ser morto. Se morre o filho do dono da casa, deve ser morto o filho do construtor. Então, é isso aí. Então, quer dizer, a justiça só é igual se for homens da mesma categoria social. Se for um escravo, né, não. Bom, então não, a gente pode falar que essa justiça é igual para todos, não. Agora, só para finalizar. Qual é o código de justiça nosso, da nossa sociedade? É o Código Penal. O que acontece? Tem pena de morte? Não tem. Então, se a pessoa roubar ou fizer qualquer outro crime, ela pode pagar por penas alternativas. Qual que é a pena máxima? Prisão. Então, a ideia da cadeia na nossa sociedade é recuperar o indivíduo. A gente sabe que não recupera, né? Mas pelo menos a ideia é recuperar. E aqui não, era punir mesmo. Roubou, cortou a mão. Certo? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Beijos.